que vai ser utilizada para ela reduzir a tarifa regulatória num próximo ciclo de revisão tarifária. Né? A gente sabe que a tarifa regulatória de uma empresa elétrica, ela é um reflexo de seus custos. Né? Ela é determinada a partir de seus custos. E daí a gente tem os custos gerenciáveis, né? E os custos não gerenciáveis, ou parcela A e parcela B. Né? Então, a partir dos custos, é determinada a tarifa regulatória da empresa. A ideia, então, é redução de custos. Né? Redução de custos. E uma forma de você reduzir custos, né, é através da redução das perdas comerciais de energia elétrica. Tá? Então, a ANEEL, a empresa elétrica, dentro daquele cenário regulado, no primeiro ano dela, ela tem que ter, a ANEEL impõe que ela tenha um EVA igual a zero, certo? E a ideia da ANEEL é fazer a maximização do valor socioeconômico. Né? Então, se a empresa tem que ter um EVA igual a zero, basta obtermos a maximização do excedente do consumidor. Uma das formas de você conseguir maximizar o excedente do consumidor é através da redução da tarifa regulatória. Então, se você consegue a redução da tarifa regulatória, você vai ter um maior excedente para o consumidor e um maior valor econômico dentro desse cenário regulado. As perdas comerciais, elas representam um importante aspecto dentro das finanças de uma empresa elétrica. Né? Então, as perdas comerciais, elas se englobam dentro das perdas globais de energia. Né? Então, as perdas globais são a soma das perdas comerciais mais as perdas técnicas. As perdas comerciais são também chamadas de perdas não técnicas de energia. Né? E dentro das perdas técnicas, a gente tem normalmente as perdas dos equipamentos, né, do sistema elétrico de potência. Né? E daí, quando eu falo equipamento, eu falo no cabo, né, que você tem as perdas por efeito Joule, né, os ramais, perdas no transformador por histerese, Foucault, e perdas em outros equipamentos do sistema elétrico de potência. As perdas não técnicas ou comerciais, elas estão divididas em furto de energia, fraude e outras perdas não técnicas. Daí eu posso citar erro de medição, inadimplência, etc, etc. Então, como consequência do aumento das perdas comerciais de energia, existe um efeito direto sobre as perdas técnicas de energia. Né? Porque a gente sabe que se você tem um aumento das perdas comerciais, a tendência dos consumidores é não pagar pela energia. Se eles não estão pagando pela energia, então a tendência é circular mais energia nesse subsistema. Se você tem mais energia circulando no subsistema, você tem o aumento das perdas técnicas. Né? Smith, em seu trabalho de 2004, acho que fez uma publicação naquela revista Energy Policy. Né? Ele fez um estudo, né, que tentava correlacionar as perdas comerciais de energia, né, com fatores ligados à governança de um país. Né? Então, os fatores ligados à governança de um país, a gente pode citar como corrupção, violência, eficiência governamental, legislação, regulação, etc. Então, um país que tem boa governança tem baixo índice de corrupção, tem baixa violência, tem boa eficiência governamental, tem leis contundentes, tem uma regulação boa. E um país com má governança é o contrário. Né? Então ele verificou que, através do seu estudo, numa amostra de 102 países, que os países que apresentavam boa ou alta governança apresentavam perdas menores em relação aos países que apresentavam uma alta ou má governança. Então, isso que eu acabei de falar é uma das causas, né, que a gente pode dizer das perdas comerciais de energia, né, a governança de um país, como que o país está sendo governado. Consequências das perdas comerciais de energia. Né? Então, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala em perdas comerciais de energia é que a empresa não está recebendo, não está faturando. Ou seja, existem perdas financeiras devido ao aumento da receita não faturada da empresa. Se tem um aumento da receita não faturada, a receita faturada ela fica menor. Então, a empresa ela começa a deixar de ganhar e para se equilibrar financeiramente, quando eu falo equilíbrio econômico financeiro, o Prefeito já falou, o EVA da empresa ser igual a zero, ela tem que
levantar ou aumentar a tarifa regulatória para compensar essas perdas, ou para compensar esses custos relativos às perdas. Então aqui já foi falado, redução na receita e nos fundos para investimento na capacidade do sistema, é uma das consequências. E a partir disso, tem a necessidade de você expandir a capacidade do sistema elétrico de potência. Ou seja, você expandir a geração de energia. Porque se você tem perdas muito altas, para você suprir aquela demanda de antes, você tem que aumentar a fonte ou o suprimento de energia, para você conseguir atender a mesma demanda de antes. Então, é outro efeito que as perdas comerciais têm. E os clientes que não pagam pela energia, os clientes que pagam pela energia elétrica, eles têm que pagar um valor maior para compensar aqueles clientes ou aqueles consumidores que não estão pagando pela energia. Então, veja bem, tem um efeito sobre os clientes que são éticos, né? Porque a empresa, a estratégia da empresa sempre vai ser em cima da tarifa. Se tem gente que não está pagando, ela vai ter que cobrar mais de quem está pagando. Então o efeito vai justamente em cima dos clientes inadimplentes ou dos consumidores faturados, que eu chamo, né, que estão pagando pela energia elétrica. Então daí por isso que vem o interesse de vários países em reduzir as perdas comerciais de energia. Porque como a gente viu aqui, eu apresentei já são alguns, né, das consequências que as perdas comerciais traz para uma empresa elétrica e para os consumidores. Então, o objetivo geral dessa tese é examinar, né, através do modelo socioeconômico de mercado, o modelo Tarot, tá, como as perdas de energia, como as perdas comerciais dentro de um cenário regulado e de imprevisibilidade impacta na qualidade da energia elétrica. A gente vai estar estudando também a parte de como que impacta na qualidade e também como que impacta o mercado de energia elétrica. Daí, quando eu falo mercado, consumidores, empresa elétrica. E daí eu já estou falando mais na questão monetária, como que afeta monetariamente ou financeiramente consumidores e empresa elétrica. Então, o objetivo específico aqui são vários. Bom, vamos falar um por um então. Analisar o estado da arte das perdas comerciais no Brasil e no mundo. Examinar o impacto das perdas comerciais sobre a qualidade da energia elétrica. E aí a gente vai focar em dois problemas principais, que são com relação à qualidade do produto, não com relação à qualidade do serviço da energia elétrica, que são, o foco vai ser em desequilíbrio de tensão e variação de tensão em regime. Então, como que essas perdas comerciais elas vão afetar esses dois problemas, né, de qualidade, desequilíbrio e variação de tensão em regime. Estudando o impacto das perdas comerciais na economia de uma empresa elétrica e também o impacto dessas perdas comerciais na criação de valor para os consumidores de energia. Determinar através do modelo Tarot, né, a tarifa regulada da empresa, né, a tarifa regulatória da empresa elétrica, e também a gente vai ver que tem uma diferença aqui entre tarifa regulatória e tarifa ótima. Eu confesso que eu demorei um pouco para entender, mas agora para mim está bem claro, né? Então tem uma diferença. Então a gente vai ver como o modelo Tarot ele auxilia, né, para você determinar a tarifa regulatória e a tarifa ótima de uma empresa elétrica. Determinar o limiar das perdas comerciais de uma empresa elétrica. Esse limiar de perdas comerciais é o valor máximo que a empresa elétrica pode ter de furto de energia ou de perdas comerciais, aí no caso, para que ela ainda consiga operar com uma tarifa regulatória. Porque acima desse limiar, a empresa já não mais consegue equilibrar receita com custo, e daí ela fica numa situação de insustentabilidade financeira. Examinar como que o furto de energia, eu estou falando muito em furto de energia, porque o furto de energia, além de estar dentro das perdas comerciais, talvez seja o principal componente das perdas comerciais, ou que tem maior peso dentro das perdas comerciais. Então, quando eu falo furto de energia, eu quero dizer perdas comerciais, tá? Pode estender para as outras perdas também.
Como que impacta, então, no valor criado, né, do consumidor adimplente e inadimplente de energia elétrica? Determinar um investimento ótimo em qualidade técnica e qualidade comercial, através de melhorias na rede elétrica, né, e também através de investimentos em equipamentos e ações antifurto, antifraude, com o objetivo de você reduzir as perdas comerciais de energia. Incorporar o risco no planejamento de uma revisão tarifária periódica de uma empresa elétrica e determinar o valor da tarifa regulatória agora com risco. A gente sabe atualmente, eu acho que o Hector já chegou a falar numa aula, que atualmente a ANEEL, né, ou uma empresa elétrica, para fazer a determinação da sua tarifa, ela utiliza mais ou menos variáveis determinísticas para determinar a tarifa. E a gente sabe que o ciclo de revisão tarifário, ele é projetado para os próximos 4 anos. Então, o ciclo de revisão tarifária é em cima dos custos da empresa, né, que vai refletir na tarifa. Como você vai saber qual vai ser o custo da empresa daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos? Você pode ter até uma ideia, mas saber exatamente. Então, aí que está a proposta de você fazer uma análise incorporando incerteza dessas variáveis que determinam a tarifa regulatória de uma empresa elétrica. E daí foi em cima de 3 variáveis mais importantes que a gente fez essa análise, que a gente vai estar falando mais para frente. Motivação. A motivação da tese consiste principalmente, isso aí é um problema exclusivamente não, mas que tem um foco muito grande na parte financeira. Porque as empresas do Brasil e no mundo inteiro perdem cerca de bilhões de dólares anuais só com esse problema de perdas comerciais. Estou falando de bilhões de dólares anuais, né? E para ser mais exato, são 96 bilhões, né? Foi feita uma estimativa, 96 bilhões de dólares anuais em empresas de todo o mundo somente com as perdas comerciais de energia. Ou seja, um valor bastante alto, né? E a fonte foi justamente essa consultoria aí, Northeast Group. É uma consultoria dos Estados Unidos que faz estudos nessa área. As perdas comerciais de energia são um problema, podemos dizer que no mundo inteiro. Alguns países com uma força maior, alguns países com uma força menor. As perdas comerciais, elas são, vamos dizer assim, impactam mais as economias em desenvolvimento ou as economias emergentes. Então, os países em desenvolvimento, eles possuem perdas comerciais maiores. E aí está que as 50 maiores economias emergentes no mundo chegam a perder cerca de quase 60 bilhões de dólares por ano, enquanto o restante do mundo em torno de 35, 30 bilhões de dólares. Então você vê que concentra-se principalmente nesses países com baixa ou má governança. E daí tem um ranking dos países aqui que mais perdem dinheiro com perdas comerciais, liderados pela Índia, que perde 16,2 bilhões por ano em perdas comerciais. O Brasil é o segundo. Estou falando em termos de dinheiro, não em termos de percentual da energia injetada ou da energia produzida. Em dinheiro, o Brasil é o segundo, 10,5 bilhões por ano, só com as perdas comerciais de energia. E a Rússia em terceiro, 5,1 bilhões de dólares, né, aí no caso. Então, estava até pensando, né, alguns países, por exemplo, estava vendo como a Holanda. A Holanda, ela apresenta, se for olhar ali, perdas comerciais muito pequenas. E digo, então deve ser um problema que quase não deve ser estudado lá na Holanda, porque para eles quase não representa um problema. Agora, aqui dentro do Brasil, é um problema que incide diretamente no bolso das concessionárias de energia e dos consumidores de energia elétrica. Então, é um problema que realmente é importante, que tem que ser combatido aqui dentro do Brasil. Então, um pouco aqui tentei colocar um pouco da estado da arte, como que está as perdas comerciais no Brasil e no mundo, tá? Aqui, na verdade, é um gráfico
esse gráfico aqui é de 1960, 2014, onde tem uma oscilação de 9,5%, até não mudou muito não, está média anual, até 8,4%, tá, em relação à energia produzida, isso aí de perdas. Então, isso eu já falei, as maiores perdas estão nos países emergentes ou em desenvolvimento, né? Tem até o ranking aqui, não sei se vale a pena mostrar, mas só para vocês terem uma ideia. Isso aí são perdas comerciais, tá? Aqui são as perdas globais, tá? De energia, tá? Aqui são as perdas globais de energia. Então, veja bem, países tudo emergentes, países, vamos dizer assim, subdesenvolvidos, aí apresentam alto índice de perda de energia aqui na transmissão e distribuição. Então, tipo, tem um país ali, o Togo, apresenta quase 80% da energia produzida com perdas. Opa. Então, para voltar aqui, enquanto as menores perdas ocorrem em países desenvolvidos. Aqui tem o ranking também. Esses dados eu peguei do World Bank. World Bank do gráfico de 2016. Tá? Então são dados do World Bank, ou Banco Mundial. Então a gente vê aqui os países com menos perda de energia no mundo, né? Se for colocar aqui que as perdas globais são perdas técnicas mais comerciais, vê que talvez aí a maioria aqui é perdas técnicas, né? Então as perdas comerciais são muito pequenas nesses países. Singapura, Islândia, Alemanha, etc. No Brasil, como que está? Aqui o gráfico, a linha em azul aqui representa as perdas comerciais, a linha vermelha as perdas técnicas e as perdas globais estão representadas pela linha verde. Você vê que teve pouca oscilação no Brasil, as perdas técnicas ficaram mais ou menos no mesmo patamar, né, de 2000 até 2015, o que deu uma subida foi nas perdas comerciais de energia, né, que foi de 4% para quase 6% aqui. Né? Então, tem aqui as 15 companhias brasileiras com maior perdas comerciais, também vou mostrar aqui só para se alguém tiver interesse. Então, aqui em cima estão as perdas globais, tá? E aqui embaixo as perdas comerciais de energia. Então, a gente vê que a Amazonas Energia que apresenta maior perdas comerciais em relação à energia injetada no sistema, quase 40%. Então, beleza, vou passar aqui. Ah, sim. E as 20 companhias brasileiras, olha a diferença agora, com maior perdas monetárias em razão das perdas de energia, eu vou estar mostrando aqui também, daí já não é mais Amazonas Energia, é justamente a Light, isso em virtude da energia comercializada pela Light, que é bem maior do que a da Amazonas Energia, então a Light perde, só em perdas comerciais, quase 2 milhões de reais por ano, né? Houve uma perda global de quase 3 milhões de reais por ano. Então é um dinheiro considerável. Bom, agora começa um pouco do que foi desenvolvido ao longo da tese, né? Começa com o impacto do furto de energia aqui sobre a qualidade da energia elétrica. Então aqui a gente tentou fazer um estudo do impacto do furto sobre a qualidade, focando em dois problemas principais, que são desequilíbrio de tensão e variação de tensão em regime. Então eu já coloquei aqui que o furto de energia é um dos principais componentes, um dos principais fatores dentro das perdas globais de energia. O furto de energia não é um problema somente de cunho financeiro, mas que pode afetar também a qualidade da energia de um sistema. Tá? Isso porque os consumidores que estão furtando energia elétrica, eles têm a tendência, eles não pagam pela energia, né? Então eles têm a tendência de consumir mais energia elétrica, tem a tendência de aumentar esse consumo, justamente porque não estão pagando pela energia. Então um subsistema que foi projetado para um determinado nível, vamos dizer assim, de tensão, né, com cargas mais ou menos balanceadas, se você tem um furto de energia, por exemplo, acumulado numa das fases dele,
Entendeu? Além de você aumentar muito o consumo nessa fase, aí que você vamos ter problema ainda com relação ao desequilíbrio de tensão. Porque imagina um sistema equilibrado, o furto num dos lados, aumentando o consumo lá, então vai haver um desequilíbrio de tensão aqui nesse subsistema. Então algumas consequências também, outras consequências das perdas comerciais são várias, né? Eu não dei um foco principal nisso, mas eu vou falar aqui também. A sobrecarga no transformador, problemas de interrupção, pode aumentar a interrupção, porque você aumenta a corrente do sistema. Se aumentar um valor muito alto, a proteção pode abrir, então você pode ter mais interrupção nesse sistema. E etc, etc. Tá? Estou começando aqui com um referencial teórico e um referencial teórico regulatório com uma modelagem econômica. Essa modelagem econômica foi somente para mostrar como que a energia ela aumenta com a presença de furto de energia ou de perdas comerciais. Sabe que a energia que circula no sistema é igual a energia faturada, mas energia não faturada. Então você tem uma parcela aqui, 1 menos θ, essa é uma parcela de consumidores que pagam pela energia, e o θ é a parcela de consumidores que furtam energia. Beleza, os consumidores que pagam pela energia estão pagando a tarifa. Os consumidores que furtam energia não pagam pela tarifa, a tarifa é igual a zero. Então você colocando aqui, simplificando essa equação, você vai ter uma equação de energia que circula no sistema que é proporcional à avidez dos consumidores, à tarifa da empresa, o percentual de furto e a saciedade dos consumidores. Aqui. Nesse caso a avidez é a mesma? Porque a avidez que não paga a avidez aqui foi considerada a mesma, tá? Foi considerada a mesma aqui nesse caso aqui, só não vai ter mais o freio da tarifa. Então, ou seja, eles vão consumir muito mais, porque agora eu não tenho o que controla eles. Só que a avidez é considerada a mesma. Ok? Então, veja bem, aqui, colocando de uma forma mais simples, aqui eu tentei colocar aqui uma forma de um ΔE, que seria esse aqui, o percentual de energia a mais nesse sistema quando existe o furto de energia. Não vou falar muito, mas essa equação ela explica de certa forma isso aí. Então a energia com furto é igual a energia sem furto, né? Mais a energia, vamos dizer assim, sem furto vezes esse ΔE. Então existe uma parcela adicional de energia que circula no sistema devido ao furto de energia. Você dividindo pelo período de consumo, você consegue ver através da potência. Então aqui é para tentar mostrar e estudar esses problemas aí das perdas comerciais, né, na qualidade de energia. Foram feitas simulações, utilizamos aqui no caso o MATLAB, né, o MATLAB Simulink, a figura aqui que representa o sistema simulado, tá? Só que eu montei de uma forma mais simples. Aqui é a mesma coisa, tá? Só para poder enxergar de uma forma mais didática, né? Onde a gente tem um alimentador, certo? Depois do alimentador temos um transformador de média para baixa tensão. E esse transformador está alimentando 4 cargas em pontos diferentes. A carga 1 e a carga 4, elas estão simétricas. Elas são simétricas e estão localizadas a 700 metros do transformador. E a carga 2 e a carga 3 também são simétricas e estão localizadas a 10 metros do transformador. Então, quando eu falo que estou localizado a 700 metros do transformador, eu vou falar que está na ponta do sistema. Ou seja, o mais distante possível. E aqui estão próximos ao transformador a carga 2 e a carga 3. Então, veja bem, eu fiz um diagrama aqui de fase, em que, por exemplo, se existe roubo, por exemplo, numa das cargas e numa das fases do sistema aqui na fase C, o que vai acontecer? A chave fecha, certo? E você vai ter uma carga adicional entrando aqui nessa fase C. Então, por exemplo, se você tem uma carga aqui de 10, 10 e 10, sem furto, aqui você pode ter 10, 10 e 20, à medida que tem furto de energia.
Então aqui são dados, né, do alimentador, dados do transformador, dos cabos e das cargas. Importante falar que o transformador é um transformador que entrega uma potência de 75 kVA, 25 por fase, tá? E as cargas elas estão consumindo 20 kVA por fase. Então numa situação sem furto é para não ter problema nenhum relacionado a desequilíbrio de tensão e tensão em regime permanente. Situação sem furto de energia. Como vimos aqui, a tensão, claro, abaixou um pouquinho, mas está dentro dos limites adequados por norma. Né? Então o PRODIST, ele tem, o PRODIST ele diz isso, né? Que a tensão dentro adequada, a tensão precária e crítica. Aqui está dentro da tensão adequada. Tá? Então a tabela 1 aqui mostra justamente, isso aqui eu peguei do PRODIST módulo 8, tá? Quais que são os limites para tensão adequada, precária e crítica. E a mesma coisa aqui com o desequilíbrio de tensão. Veja bem, tensão nominal menor que 1 kV, o máximo de desequilíbrio de tensão é 3%, permitido por norma. Ou seja, passou esse valor de 3%, estamos com um problema sério de desequilíbrio de tensão. Vamos lá, então para fazer essa análise foi considerado 3 cenários, tá? 3 cenários de furto de energia: cenário brando, cenário moderado e cenário agressivo. Cenário brando, furto de 17%, moderado 33% e agressivo 50%. Aqui está o aumento de energia numa das fases do sistema, 50%, 100% e 150%, potência inicial, a potência final, né, com furto de energia, e aqui o ΔP. Então a gente vê que no cenário brando, por exemplo, a gente tem na fase A 20, na fase B 20, na fase C 30. No moderado 20, 20, 40. No agressivo 20, 20 e 50. Já começa a ultrapassar os 25 por fase que o transformador ele supre, ele fornece. Então é a análise do furto na ponta do sistema, ou a 700 metros do secundário do transformador. Então quando o furto acontece nessa região, ou seja, na carga 1 ou na carga 4, a gente vai ter problema, tanto de desequilíbrio de tensão, quanto de tensão em regime. Dá para ver através desse gráfico aqui. Então veja bem, no ponto 1, o que vai acontecer quando o furto é no ponto 1? A partir do θ 33%, olha só, o desequilíbrio de tensão já começa a passar o valor de 3%, permitido por norma. Se o furto é de 50%, 3,9%, também ultrapassa, mostrando que esse subsistema começa a ter problema. Nos outros pontos do sistema não tem problema. Tensão em regime permanente, olha o que acontece. Quando o furto acontece no ponto 1 e quando a leitura no ponto 1. Então a gente tem problema tanto de subtensão quanto de sobretensão nas fases. Certo? E esses valores eu posso dizer para vocês, tanto para o menor furto aqui, já são valores críticos. Não são nem precários, são valores críticos. Você vê que a tensão sobe muito e em duas fases e diminui muito na outra. Análise do furto no início do sistema. Quando o furto acontece naquelas cargas 2 e 3, que estão próximas ao secundário do transformador. Não tem problema com relação a desequilíbrio de tensão e tensão em regime. Já adianto. Então a gente pode ver pela figura aqui. Sem problema com relação a desequilíbrio de tensão. E sem problema com relação à tensão em regime permanente. Então o problema acontece quando o furto se concentra na ponta do sistema. No primário e no secundário do transformador, também não vão ter problema nenhum. Tá? Acontece. Se o furto acontece ali, também sem problema nenhum. Senão, quando é próximo do transformador, a gente não tem problema de desequilíbrio nem de tensão em regime.
Então aqui foi feita uma análise de como que varia, né, o furto de energia com o fator de desequilíbrio. Isso, por exemplo, quando o furto está acontecendo na ponta do sistema e a leitura na ponta do sistema. Então a gente vê que quando começa a aumentar o furto de energia, o fator de desequilíbrio começa a aumentar. Mas ele chega a uma hora que começa a saturar, né? Então ele tem essa curva tem um formato côncavo. Aí chega uma hora que começa a saturar.